Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Espero que estejam todos bem aí. Começando a semana com friozinho, né? Ou terminando a semana já, né? Com friozinho, dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo. E aqui estamos de volta para trazer para vocês mais um capítulo do livro do André Luiz, do Espírito André Luiz, chamado Respostas da Vida, né? Que está aqui, ó. E, né? Pela psicografia do Chico Xavier. Livro esse que a gente vem estudando já há algumas semanas, né? Se não me engano, estamos no capítulo 16 desse livro. E ele faz parte de uma série de obras que nós estamos trazendo aqui para vocês dentro do nosso canal que está aqui, Reflexões Espiritualistas, que traz temas ligados à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Esses vídeos têm sempre esse caráter de trazer sugestões, pensamentos, ideias, coisas que são do nosso cotidiano e que podem nos ajudar lá na frente, né? Sermos mais felizes, né? Pensando não só na nossa vida de seres aqui encarnados, como também na nossa vida de espíritos eternos, né? O tema de hoje, que é bastante interessante, eu vou mudando aqui de tela, chama-se convivência. Mas antes de entrar nesse tema, eu peço para vocês que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. O canal hoje tem 470, 480 inscritos, né? E quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais o YouTube entende que são pessoas, ou são conteúdos, né, na verdade, que interessam para mais gente. E ele vai mostrando e exibindo esse vídeo para mais pessoas, né? O nosso propósito, obviamente, não é numérico, ele é qualitativo, é trazer informação de qualidade para vocês, informação que tenha profundidade, e é por isso que a gente se baseia sempre nas obras de Chico Xavier, que são espíritos de elevada categoria, como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Meimei, né? E tantos outros, né? E escrevem ou escreveram pela pena de Chico Xavier e que trazem sempre pensamentos que são muito importantes para a nossa vida diária. Esse livro aqui em particular, que fala sobre respostas da vida, tem essa natureza, né? Pode ser que mais para frente a gente mude um pouco o teor, né? A gente vem falando de vários livros, né? Gravamos Pensamento e Vida, Hora Certa, agora Respostas da Vida. Então, pode ser que lá na frente a gente mude um pouquinho a rota, mas por enquanto a rota é essa: trazer coisas que nos tragam respostas de curto prazo para como vivermos melhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e podermos sermos mais felizes lá na frente, né? Então, o tema de hoje, como vocês já estão lendo aí, chama convivência. Tem um erro de português aí. Convivência, né? Convivência. Então, vamos ver aqui o que o nosso amigo André Luiz tem a nos dizer. Aqui está corrigido convivência. Ele fala assim: a vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Bem, a vida vem de Deus, mas a convivência vem de nós. Nós que somos seres coletivos, somos seres sociais, né? Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Olha bem, pouco eu vou voltar nesse tema aqui. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. Então, gente, não tem acaso nessa vida, né? As pessoas que compartilham conosco
a convivência, são exatamente aquelas pessoas que nós necessitamos de conviver, em que a divina providência nos colocou no caminho, porque sabe que é melhor para nós. E se essa pessoa ainda por cima é difícil, mais ainda é porque nós temos alguma coisa a acertar com ela. Hoje, por coincidência, a gente estava... Estou chegando agora da transitória e nós estávamos lá estudando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Amai os vossos inimigos. E a lição da noite era aquela famosa frase do Cristo, que se alguém lhe der um tapa no rosto, que você ofereça a outra face. Então, nessa nossa conversa, nessa nossa discussão, ficou muito claro o seguinte: as pessoas que nós, às vezes, pejorativamente tratamos como inimigos ou pessoas difíceis, de difícil convivência, são pessoas que nós mesmos desviamos no passado no caminho. E a maioria das vezes eram e são pessoas que eram nossos amigos, nossos familiares queridos, nossos irmãos, pais, mães, avós, marido, mulher, que nós desviamos do passado. Então, se elas retornam hoje na forma de esposo, marido, mulher, filho, filha, e são criaturas difíceis da nossa convivência, é porque justamente são elas que nós, de algum modo, atrapalhamos a existência delas aqui na Terra. E Deus nos coloca elas de volta no caminho, porque nós temos que nos conciliar com elas. Agora, não é que sejam inimigos mortais, assim, impossíveis, porque nós já amamos essas criaturas muitas e muitas vezes. Não é mesmo? Então, não tem, assim, algo impossível de ser feito, né? É que agora, na atual existência, existe um clima, né? Uma vibração que nem sempre é positiva e que cabe a nós, que já conhecemos a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, fazermos a nossa parte nessa aproximação tão necessária para nós e para eles, né? Então o André Luiz continua dizendo assim, reforçando esse contexto que nós estamos tratando, né? As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece a fim de que aprendamos a compreender. Olha bem, aprendamos a compreender. Compreender quem? Aquelas pessoas, né? Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que também sejamos suportados. Então, também fui eu que pus, né? Não está escrito ali. É que sabemos suportar os outros para que sejamos suportados, né? Então é uma via de mão dupla, uma via na qual você concede paciência, compreensão, fraternidade e recebe de volta na mesma moeda, né? Recebe compreensão, recebe caridade, recebe fraternidade, né? Então essa é a lei da vida, né? A lei de causa e efeito, né? Tudo aquilo que a gente fizer vai voltar para nós, né? Então tratemos de fazer isso da melhor forma possível, né? O André Luiz continua dizendo assim, se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Olha só que interessante. Então, se aquela pessoa é enigmática, é difícil, a gente não compreende ela, nós somos assim para ela também, da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então, ela sente o mesmo que nós estamos sentindo em relação a ele ou a ela, né? Estou falando ela aqui, mas pode ser ele, ela, eles, né? Então, é uma via de mão dupla, como eu já disse.
Então ele diz assim, ó, nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em nós. Então, às vezes, a gente falha em algumas coisas com os nossos amigos ou com as nossas amizades, né? Mas isso não quer dizer que a gente não ame ou não goste aquela criatura, né? É que nós temos as nossas limitações, tanto quanto essas criaturas têm as limitações deles ou delas, né? Só Deus é que consegue fazer o que quiser, fazer de tudo, né? Porque Ele é o poder supremo, é o amor supremo, é a justiça suprema, né? E Jesus veio nos revelar essa face de Deus, que é a face do Deus amor. Nós conhecíamos muito a face da justiça de Deus através da lei mosaica, e agora o Cristo, há 2000 anos, né, já nos revelou, enfatizando a face do Deus amor. Então André Luiz diz assim: se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você, a independência própria para ser você em qualquer lugar. Então, não sejamos nós que iremos escravizar os nossos irmãos do caminho, os amigos, com obrigações que nós criemos a partir da nossa infantilidade, da nossa vaidade, dos nossos desejos, às vezes um tanto descontrolados, né? E saibamos dar, né, liberdade para aqueles que compartilham essa estrada, essa vida conosco, para que eles saibam encontrar o seu próprio caminho, né? Encontrar a si mesmos, né? Sem deixar necessariamente de amá-los, né? Às vezes um amigo, um irmão nosso se muda ou se afasta por razões de trabalho ou mesmo de necessidade pessoal, assim. Mas a gente tem que respeitar e continuar amando, continuar nutrindo por aquela pessoa a mesma afeição que a gente nutria. Então a gente tem que dar para os outros, né, a independência que a gente também quer ter, né? Então isso é um pouco difícil muitas vezes, principalmente em relacionamentos assim afetivos, né? Mas é uma fórmula de convivência muito importante, né? Por isso que nós estamos tratando aqui do tema da convivência. Ele termina agora já dizendo assim: quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Se você acredita que a franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. É a lei de causa e efeito. Damos felicidade e recebemos felicidade em troca, né? Se valorizamos o amor, a amizade alheia, procuremos também amar e estimar aquele nosso amigo, aquele irmão, da mesma forma. Ou seja, vamos dar para os outros aquilo que a gente desejaria receber em troca, certo? Essa é a fórmula da felicidade. E a franqueza rude, essa franqueza de dizer, não, eu falo sempre a verdade, eu digo sempre a verdade, na cara, doa quem doer, muitas vezes machuca e não constrói. Então, às vezes, é melhor você se omitir, ou não falar, ou falar de uma forma mais branda, ou deixar o tempo passar. Porque essa história de contar a verdade, de ser rude e duro com as pessoas, muitas vezes não constrói e acaba ferindo os sentimentos alheios, né? E deu o exemplo da planta aí, né? Joga água
fresca na planta, a planta adora. Agora joga água fervendo nela, mata a planta murcha. Pode acontecer se jogarmos água fervente nos nossos amigos, nas nossas afeições, nas nossas amizades, nossos amores. Pode matar aquele relacionamento. Tomemos os cuidados devidos a esse respeito. E a conclusão desse capítulo da convivência é esta aqui. Então, abençoemos se quisermos sermos abençoados. Então, é aí que reside o segredo da boa convivência e da felicidade que nós podemos dar aos nossos semelhantes e que iremos certamente receber. Não que a gente deva fazer isso pensando na retribuição. Não. Fazer isso sem esperar retribuição. Mas ela virá pelas leis de Deus. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus com mais essa pílula de luz que eu deixo aqui para vocês. Essa planta, como eu sempre digo, essa flor que eu vou colhendo do meu jardim aqui, entrego para vocês com todo amor e carinho. Bom? Beijo a todos, no coração de todos. A gente se vê na próxima semana. Tchau.